que o texto também quer nos dizer é que quando o ser humano quer entregar algo, ele entrega transferindo. Como assim? Então, eu tenho esse livro. Eu vou fazer só uma hipótese, porque eu não vou dar esse livro. Eu não vou dar. Digamos que eu dei o livro. Então, se eu for dar o livro, eu estou transferindo esse livro, porque na essência ele não me pertence. Eu estou transferindo esse livro para outras mãos. Não é assim que ocorre a doação do Criador. E isso Emmanuel destaca de uma maneira muito bela. Emmanuel diz assim: a dádiva do homem é algo que ele transfere das suas mãos para as mãos alheias. A dádiva do Criador é diferente, porque o Criador não age com particularismos. Então, o Criador não beneficia uma pessoa dando-lhe algo. Como que o Criador age na sua dádiva? A dádiva do Criador, diz Emmanuel, é como o sol. Ele ilumina a todos indistintamente, mas cada qual recolhe segundo a sua capacidade de recepção. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso significa que quando você diz assim, ó Pai, me ajuda, ele não vai deslocar-se da sua ação universal para atender o seu pedido particular. Na verdade, ele faz jorrar sobre nós as bênçãos que já caem sobre todos no universo. O que ele pode nos ajudar é ampliando a nossa capacidade de recepção. Então, Deus é sempre chuva, é sempre sol. É um sol que dá a mesma luz indistintamente. E é uma chuva que cai indistintamente sobre a terra. Indistintamente. O homem, não. O homem, quando ajuda, ele ajuda alguém. Porque ele não pode ajudar todos. Infinitamente. Ele pode ajudar uma multidão, mas não todos. A toda a criação ele não pode, ele não tem como abarcar. Então, a ação do homem é direcionada e a do Criador é ilimitada. Isso o texto revela. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Terceira reflexão profunda que nós tiramos disso, que o texto está querendo dizer: todas as bênçãos divinas já estão derramadas sobre nós. Todas já estão derramadas sobre nós. Então a questão aqui é: você vai ao oceano, vai a um rio, buscar água, porque você precisa da água. Um leva um cântaro e traz o que cabe no cântaro. Outro leva um vaso enorme e traz o que cabe no vaso. O outro vai com um caminhão-pipa e traz o caminhão-pipa cheio da água. Mas o rio não está limitado. O rio está lá fluindo muito além da minha capacidade. Ele jorra surpreendentemente acima da minha capacidade. É claro que eu estou usando aqui uma metáfora limitada, né? Porque o rio é limitado. Com Deus não, com Deus é ilimitado.
Deus jorra ilimitadamente sobre nós. Ele chove ilimitadamente. Nós já temos sobre nós tudo que está reservado de maravilhoso e de bom. A questão é, e a minha capacidade de recolher? E a minha capacidade, mais ainda, de absorver? Porque nem sempre a minha capacidade de recolher é idêntica à minha de absorver. Eu recolho 3 galões, mas só absorvo um copo. Tem isso também. As coisas não se harmonizam. E o texto está dizendo sobre isso. Deus não havia feito chover sobre a terra. Por isso não brotava. Não era o momento. Mas quando é o momento, ele jorra infinitamente. E cabe ao homem, então, apropriando-se desse infinito da misericórdia divina, cultivar aquilo que ele consegue, a parcela que lhe é peculiar, aquilo que diz respeito a ele. Então, é sempre assim. Por isso, nós aprendemos isso tanto na obra da codificação, quanto nos textos do Emmanuel. A gente sempre, há até ditado popular com relação a isso. Faça a tua parte que Deus te ajudará. Mas o ditado é mais profundo do que a gente imagina. Porque significa que ao concentrar-me na minha parte, na minha adamá, na minha terrinha, na minha parcela de responsabilidade, Deus que cuida do infinito já está jorrando sobre ela e sobre as demais. Isso é bom porque eu não tenho que ter sentimento de culpa. Se o outro não está cultivando a parcela que lhe compete, é uma questão de recepção dele. É uma questão de absorção dele. Não há um tratamento de... Deus não distingue pessoas. Esse é o ponto. Ou como diz o apóstolo Tiago, Deus não faz acepção de pessoas. Então é uma falácia essa teologia que prega que o Criador beneficia, então alguém ele dá tudo e outros ele tira. Não, isso não existe. Isso não existe. Jesus vai retomar essa profundidade desse tema no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer sobre isso. Ele vai tomar essa chuva aqui que está em Gênesis, aqui que nós estamos lendo, 2:5, e ele vai ampliar. Vai ampliar e vai trazer um elemento que é maravilhoso. Ele diz assim: porque Deus faz com que o seu sol se levante. O sol se levante sobre maus e bons. E a sua chuva desça sobre justos e injustos. Então, o sol vem, desponta, mas quem é posicionado para receber primeiro? O esclarecimento, a luz, o sol, o mal. O mal. Depois a pessoa que é boa. E a chuva, que é o recurso, também é providência, mas é mais desafiador, é a tempestade. Primeiro ela vem sobre o justo, depois sobre o injusto. Então, ou seja, não está dizendo que chove em um e não chove no outro. Chove. Mas a ordem de posicionamento, ela varia sempre, e aqui entra o aspecto característico da lição de Jesus, que é o que ele acrescentou: a misericórdia divina. Sempre para beneficiar o mal e o injusto. Quer dizer, aquele que é mau e aquele que é injusto
tem uma atenção especial. Assim como a ovelha que se perdeu tem uma atenção especial em relação às 99 que ficaram. Aquele que está perdido tem uma atenção especial em relação àquele que está centrado, que se encontrou. É o aspecto da misericórdia para quê? Para que não seja ferido o princípio da igualdade. Então aqui a gente entra até numa questão do direito, né? Você desiguala formalmente para igualar na profundidade. Então por que eu tenho uma lei que determina que o deficiente deve ser tratado de uma maneira diferente? Porque, na prática, ele está desigualado. Porque ele não tem as mesmas oportunidades de locomoção do que alguém que tem o corpo normal. Então, ele está desigualado. Então, o que a lei faz? Ela trata de forma desigual para igualar. Não é? Aliás, é um cuidado que a lei tem de não fazer o seguinte, de não tratar o deficiente de um modo tão desigual que ele fique superior ao normal. Aí não pode, porque aí você cria outro desequilíbrio. Então você tem que desigualar até que ele tenha o mesmo tratamento, ele tenha a mesma condição. Aqui também é o que Jesus está destacando. O Criador age de maneira universal, sem privilegiar quem quer que seja, mas aquele que está desigualado em função da sua inferioridade, em função da sua maldade, em função de estar perdido espiritualmente, esse merece um tratamento espiritual para que de fato ele possa usufruir as bênçãos divinas no mesmo patamar de igualdade do outro. Está complicado, né? Eu sei que hoje está um episódio difícil. Então, o anjo está tão bem interiormente, o anjo ele está tão equilibrado emocionalmente, ele está tão equilibrado intelectualmente, que as bênçãos que caem sobre ele, que são as mesmas que caem sobre mim, são absorvidas por ele milhares de vezes mais do que eu. Por essa razão, determina a lei do amor que o anjo venha em meu auxílio. Para quê? Para que eu também possa ampliar a minha capacidade de absorção das dádivas que caem sobre mim como caem sobre ele. Isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Né? Quanto mais ascende o espírito os degraus da evolução, mais ele se torna um servidor de quem está abaixo. Por quê? Porque ele é tomado de um desejo de que todos possam assimilar como ele as dádivas que vêm do Criador. A mesma dádiva. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Aí há esse tratamento e por isso toda a lição do Evangelho é no sentido de orar por quem nos persegue, orar por aqueles que nos caluniam, orar pelos nossos inimigos, nunca desafiar o mal, nunca amaldiçoar o mal, perdoar 70 vezes 7, acolher, transformar o erro em virtude, não apedrejar o pecador, mas recuperá-lo. Por quê? Para que esse possa ser integrado no processo de absorção das dádivas divinas, que são iguais para todos. As dádivas são iguais, mas as capacidades de recepção são diferentes. Daí essa ação caritativa, amorosa, de quem já ascendeu, para que o que está inferior possa também ter acesso aos mesmos recursos que jorram indistintamente sobre todos. Esse é um ponto lindo. Isso aqui só num versículo, hein?